Steve Smith é um garoto sensível e barulhento, capaz de fazer coisas muito questionáveis para alcançar seus objetivos, e por causa disso ele frequentemente se envolve em situações malucas e bizarras que fazem ele se dar muito mal. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te mostrar algumas das vezes que Steve se deu mal. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Foi enganado por Roger. Quando Steve rouba um biscoito de Roger e depois ri da cara dele, o alien fica enlouquecido de ódio e por isso decide se vingar, fazendo Steve pensar que foi adotado. Roger começa comentando que Steve não era nem um pouco parecido com Stan, e depois ele destrói todas as fotos e vídeos de quando Steve era bebê, só para convencer o garoto de que ele não nasceu de Francine. Depois de ouvir uma discussão de Stan e Francine totalmente fora de contexto, Steve passa a ter certeza que foi adotado e começa a chorar. Depois disso, Roger pesquisa no banco de dados do FBI por uma criança desaparecida que se encaixasse no perfil de Steve, e depois diz para o garoto que descobriu que ele havia sido sequestrado quando bebê. Com isso, Roger convence Steve a vestir uma fantasia ridícula de marinheiro e depois o manda para a casa de um casal que realmente teve o filho sequestrado quando criança. Steve cumprimenta a família com entusiasmo, e eles ficam muito felizes com o retorno de seu filho perdido e por isso o abraçam. No entanto, Roger interrompe o abraço deles revelando que tinha inventado toda aquela história como vingança por Steve ter comido seu biscoito. Gotcha! Those aren't your parents! That's for taking my cookie! What? Efeito imprevisto. Quando Steve anuncia para sua família que finalmente entrou na puberdade, Stan e Francine ficam muito preocupados, pois eles tiveram muitos problemas com Hailey quando ela passou por essa fase. E assim como eles esperavam, Steve realmente começa a ficar mais agressivo, e por isso Francine vai até a CIA e convence os cientistas do local a darem a ela alguma coisa que parasse o processo de envelhecimento. Francine então consegue uma seringa que ela secretamente injeta em Steve enquanto ele dormia. No entanto, um efeito imprevisto acontece e ele volta a ter 5 anos de idade. No outro dia, ao perceber o que aconteceu, Steve fica furioso com sua mãe, mas Stan promete conseguir uma cura para ele. Porém, Stan também não queria que Steve passasse pela puberdade e por isso injeta nele um soro para que ele ficasse com 21 anos. No entanto, mais uma vez um efeito imprevisto acontece e Steve acaba virando um velho de 80 anos, e fica furioso com seus pais por ficarem mexendo com sua idade e por isso foge para um asilo. Então, percebendo que não deveriam ficar privando seu filho de certas fases da vida, Stan e Francine entregam para ele o antídoto certo e fazem ele voltar ao normal. Você me castigou mesmo dessa vez, mãe! Você pegou um cacetete e aí... Foi uma violação total! Foi espancado. Quando um novo garoto valentão se transfere para a escola, ele começa a perseguir alunos e professores e sem querer Steve acaba irritando esse garoto, que promete espancá-lo na sexta-feira às 3 horas. Desesperado, Steve vai correndo pedir a ajuda de Roger, e o alien diz que conhecia um cara que poderia ajudá-lo a sair dessa situação. No entanto, Steve diz que não queria que Roger se disfarçasse para resolver o problema, e pede para ele encontrar uma pessoa real para resolver a situação. No outro dia na escola, Steve estava mais tranquilo achando que seus problemas seriam resolvidos, quando Stélio aparece e o espanca brutalmente. Em seguida, Roger aparece dizendo que os valentões odiavam pegar sobras e que por isso eles iriam espancar Steve para que o valentão desistisse da briga. Por incrível que pareça, esse plano funciona e o valentão desiste de bater em Steve, mas enxergando uma oportunidade de vingança, o garoto convence o valentão a ir brigar com Stélio. Porém, o valentão era um grande fã de Stélio e com isso os dois resolvem se juntar para espancar Steve, e antes da surra eles ainda param para gravar uma música. Surto psicótico. Quando Steve é selecionado para cantar o hino nacional na celebração do Dia dos Veteranos, Stan percebe que o garoto não sabia cantar direito e decide que ele precisava experimentar uma guerra real para poder cantar o hino melhor. Com isso, Stan leva Steve até o campo de golfe para participar de uma reconstituição da Guerra do Vietnã.
Assim que chega ao local, Steve é selecionado para ser o vigia do acampamento, porém ele rapidamente pega no sono e quando acorda percebe que os inimigos atacaram, mataram várias pessoas e sequestraram seu pai. Com isso, se sentindo muito culpado, Steve decide resgatar seu pai, e para fazer isso ele mergulha totalmente na reencenação. No entanto, depois disso Steve fica mentalmente desequilibrado pelas coisas que presenciou na reencenação e não consegue deixar a guerra de lado, e por isso ele surta quando vê alguns fogos de artifício. Depois de lutar contra alguns idosos, Steve é nocauteado e levado até um médico, que o diagnostica com síndrome de estresse pós-traumático, o que deixa Stan muito confuso, pois o garoto tinha participado apenas de uma encenação, e tudo o que ele presenciou foi de mentira. Porém, muito perturbado, Steve foge do hospital e volta para o campo de golfe, onde começa a delirar com as lembranças da reconstituição que para ele pareciam ser reais. Mas no final, depois de algumas confusões, Stan consegue fazer o garoto voltar ao normal. Sofreu bullying. Quando Stan percebe que Steve sempre fugia dos desafios, ele resolve ensinar uma lição para seu filho, e por isso se veste de valentão, vai até a escola e começa a perseguir e espancar o garoto, falando que fazia isso para ele aprender a se defender. E quando Steve chega em casa, Stan diz que se ele contasse para sua mãe o que estava acontecendo iria espancá-lo ainda mais, e com medo o garoto obedece. Depois disso, Stan passa o resto da semana atormentando e espancando brutalmente Steve, até que Francine se cansa de ver seu filho machucado e vai até a escola junto com Stan para conversar com o diretor sobre o que estava acontecendo com Steve. O diretor então mostra para eles imagens das câmeras de segurança, e Francine descobre que tudo era culpa de Stan. Furiosa, Francine quase mata Stan e em seguida pede para ele parar de bater em Steve, porém Stan diz que só iria parar quando Steve revidasse. Com isso, Francine decide treinar seu filho para bater em Stan, mas pouco tempo depois ela desiste porque Steve não tinha salvação. Então, para fugir de seu pai, Steve chega até a se disfarçar de velhinha, mas isso não foi o suficiente para enganar Stan. Com isso, cansado de ser espancado, Steve marca uma luta com seu pai para eles resolverem as coisas, porém ao invés de lutar, Steve espertamente contrata um valentão que perturbava Stan na época da escola para espancar e ensinar uma lição a ele. Para, me solta! Ah, foi isso que sua mãe me disse ontem à noite. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.